a maior parte dela são predições, são profecias. Algumas destas profecias já se cumpriram. Por exemplo, o profeta Miqueias profetizou que o Cristo haveria de nascer em Belém da Judéia. E Jesus nasceu exatamente em Belém da Judéia. O profeta Zacarias profetizou que o rei de Israel entraria em Jerusalém montado no jumentinho. E Jesus, no domingo de Ramos, quando ele veio, entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Havia a profecia que Jesus haveria de ser vendido, traído por 30 moedas de prata, pois foi exatamente o preço que Judas ele recebeu para trair Jesus, para entregar Jesus. Então por aí vai. Agora existem outras profecias que estão se cumprindo nos nossos dias. Por exemplo, que haveria até o fim guerras e desolações na terra de Israel, na Terra Santa. Lá em Daniel, 450 anos antes de Cristo, Daniel escreveu, profetizou, que até o fim estaria determinadas guerras e desolações sobre o povo de Israel. E hoje nós vemos isso acontecer. Israel está em guerra e sempre esteve em guerra. Israel se fortalece cada vez mais e se cumpre as profecias diante dos nossos olhos. Deus, ele disse que haveria de tomar o povo judeu espalhado por entre as nações e levar para a terra deles, que é a Terra Santa. O povo de Israel foi espalhado por entre as nações, mas Deus, além de usar os profetas para predizer, o próprio Jesus disse que o povo judeu seria levado cativo por todas as nações. E a profecia que Jesus entregou foi exata. Porque no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano destruiu Jerusalém, não ficou pedra sobre o templo e levou o povo judeu cativo pelas nações. Só que, a partir do final do século XIX, e mais exatamente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, os judeus começaram a voltar lá para a terra e foi criado o Estado de Israel novamente, se cumprindo as profecias que isso haveria de acontecer. Então tem profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Agora existem outras tantas profecias que ainda vão se cumprir. E é da vontade de Deus que nós não sejamos enganados e que nós venhamos conhecer o que a Bíblia diz a respeito do futuro. Deus não quer que nós estejamos andando na escuridão, sem saber o que vai acontecer amanhã. Agora você vê, nós devemos ver, né? Deus é tão bom que Ele já revela o que vai ser do futuro. Deus revela, está escrito aqui. Deus, Ele conhece tudo que vai acontecer e Ele já providenciou para que estivesse escrito neste livro o que será deste mundo. Porque hoje nós temos visto tanta coisa ruim, tanta injustiça, tanta maldade, tanto sofrimento. A pessoa hoje está bem, mas amanhã ela pode estar chorando amargamente por causa de uma injustiça. As pessoas aqui nessa terra, elas sofrem por causa dos seus erros, mas às vezes elas sofrem por causa dos erros dos outros também. Tem pessoas por aí que estão sofrendo porque erraram, estão colhendo o que plantaram. Erraram e agora veio a consequência e a pessoa está chorando. Mas existe o outro lado da moeda também. Tem pessoas que estão sofrendo não porque fizeram nada errado, mas porque alguém errou com elas. Alguém cometeu uma injustiça, elas estão sendo injustiçadas, por isso estão sofrendo, chorando. Então esse é o mundo que nós vivemos, não existe justiça. Mas o Deus que fez este mundo e que está vendo tudo, Ele é justo e Ele há de trazer a justiça eterna. A justiça eterna vai chegar.
Amém? Amém. Amém. Veja o que está escrito aqui no livro de Daniel. Pastor Eliezer, vai haver um tempo em que vai haver justiça? Sim. Está profetizado. Nós estamos vivendo debaixo do velho céu e sobre a velha terra. Mas a Bíblia diz que Deus vai criar novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O apóstolo Pedro, ele disse que nós, os cristãos, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha que notícia maravilhosa! Saber que tudo está do jeito que está, com tanto sofrimento, mas é só por algum tempo, até Jesus voltar. Quando ele voltar, ele vai trazer a justiça eterna. O que significa ele trazer a justiça eterna? É que aqueles que não aceitaram a justiça de Deus irão perecer no inferno para sempre. E aqueles que aceitaram o presente da justiça de Deus, que é a salvação que Jesus trouxe ao morrer na cruz, estes estarão no céu, na nova terra e no novo céu para sempre, onde não vai haver mais injustiça. Se não vai haver mais injustiça, não vai haver mais problema. Se não vai haver mais problema, não vai haver mais sofrimento. Amém? Amém. E Daniel escreve o seguinte, que o anjo de Deus, Gabriel, falou para ele o seguinte: sabe e entende, ou melhor, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual que era o povo de Daniel? Israel. E sobre a tua santa cidade. Qual que era a santa cidade do povo de Daniel? Jerusalém. Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna. Olha aí. Selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sob a asa das abominações virá o assolador, e isso até consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja que ele fala sobre um período de tempo. 70 semanas é um período de tempo. Só que essas 70 semanas não está se referindo a 70 semanas de dias, mas de anos. Cada semana são 7 anos. Então, na verdade, o que ele disse aqui é que 490 anos estava determinado sobre o povo de Israel e sobre Jerusalém. Mas quando é que o anjo disse isso aqui para Daniel? Ele disse por volta lá do ano 445 antes de Cristo. Então, na verdade, o anjo estava revelando aqui para o povo de Israel a data que Cristo viria sobre a terra. Ele revelou precisamente o profeta Daniel. Ou seja, depois de 69 semanas, ou seja, depois de 483 anos, o príncipe, o Messias, seria morto. Então, isso aí não é difícil de nós entendermos, não. Basta nós entendermos o seguinte, que a profecia dizia que depois de 483 anos, a contar da saída da ordem para edificar Jerusalém, porque na época Jerusalém estava destruída, e haveria de sair uma ordem lá da Babilônia para o povo judeu voltar para Jerusalém construir. A partir da saída daquela ordem, iriam se contar 483 anos, que são 69 semanas de anos, e o Messias estaria na terra e seria morto. E aí sobraria uma semana para se cumprir.